Fala galera esperta, Lenderson Lima na área, vamos falar de Amazonas versus Atlético, um jogo que deu aí vitória para a Onça Pintada. Uma vitória que eu vou dizer para vocês, não era aquele tipo de vitória que uau, vencemos, nossa que coisa boa. Não, é aquela vitória onde a Onça tinha simplesmente a obrigação de vencer, porque quando você está na zona de rebaixamento e quando você vai jogar contra equipes que estão na zona de rebaixamento ou equipes que estão flertando com a zona de rebaixamento, meus amigos, não tem negócio de uau, não, que bom, que bacana, não, tem que entrar lá e tem que ganhar mesmo. E acho até que o Amazonas respeitou demais o Atlético no jogo desta segunda-feira, e eu vou falar sobre isso com vocês, mas antes, claro, roda a nossa vinheta. Você que está aqui começando a acompanhar o nosso canal, você que já conhece aqui o nosso trabalho, mas por acaso ainda nem prestou atenção se está inscrito ou não no canal, te peço para dar aquela olhada aí com carinho para ver se você já se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreve, cara, fortalece aqui a nossa banca, fortalece a nossa casa, se inscreve no canal, compartilha esse link para os teus amigos, para que mais gente possa conhecer aqui o nosso trabalho, e deixa o teu comentário, que eu sei que você gosta de comentar, porque futebol é isso, né, cara? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem a sua forma de ler o jogo, e todo mundo, sabe, gosta de botar seu comentário e interagir, porque é disso que é feito o futebol. Mas vamos lá falar desse jogo entre o Amazonas e o Atlético, e como eu disse para vocês aqui, eu acho que em alguns momentos a gente ali até respeitou demais o time dos caras, né, cara? Tinha condições, eu acho, de com o Amazonas pressionar mais, né, chegar ali mais junto, tentar mais jogadas de efeitos, mas a gente tem que abrir aqui um parêntese pelo seguinte, né, cara? Talvez essa postura do Amazonas ali, um pouco mais comedida, ela se deve talvez à goleada que o time sofreu para a Chapecoense na última rodada. Foi uma derrota muito forte, uma derrota muito dura, da forma como aconteceu, e isso deixa marcas. E provavelmente também o próprio trabalho ali do treinador, Guilherme Alves, deve ter dito assim, pessoal, olha, a gente tem que fechar a casinha, a gente tem que cuidar aqui para não tomar gol. E aí, é claro, né, fez esse papel, muitas vezes ali o Atlético chegou, o Atlético poderia ter conseguido de repente marcar um gol, se evidentemente, claro, seus jogadores fossem bons, mas não é, né? Os caras erraram, eles não são bons assim, né? Eles acabaram errando, ali não conseguiam criar jogadas realmente de muito perigo, perigo efetivo mesmo, onde a gente pudesse dizer, uau, aqui o Amazonas realmente correu perigo. Não foi o caso. Então, pelo menos mal, essa vitória foi conquistada. Agora é focar no Criciúma, que é o próximo adversário, um adversário duríssimo, porém, a gente nunca pode esquecer, que é um adversário que está assim na rota da zona de rebaixamento, apesar de estar fora da zona nesse momento, mas é um time que é sim também um adversário direto nessa briga, e é um adversário que o Amazonas tem que vencer. Agora, lápis e papel na mão, tem uma coisa importante aqui, já que a gente chegou aqui aos 10 pontos com o Amazonas FC, muita gente tem me perguntado assim, Leanderson, a gente está se aproximando do fim do primeiro turno, e aí qual é a situação, cara? Quantos pontos a gente tem que ter para pelo menos aí sonhar com a permanência na divisão? Bom, eu fiz uma conta de padeiro aqui, né, bem básica, e cheguei à seguinte conclusão aqui, que se a gente chegar e fechar o primeiro turno com pelo menos 25 pontos ali, a gente vai estar, digamos assim, que numa certa zona de segurança para sobreviver na divisão. Não quer dizer que vai sobreviver na divisão com esses 25 pontos, porque depende evidentemente do segundo turno, mas você chega ali numa condição de um equilíbrio muito bom para continuar na divisão. Então, quantos pontos a gente tem pela frente ainda? Temos ainda mais 8 jogos até o fim do primeiro turno, e são 24 pontos em disputa. Desses 24, o Amazonas precisa fazer 15. Não é uma missão simples, vai ter que melhorar o rendimento com relação ao que a equipe vem apresentando até aqui, mas é aquela história, a cada vitória, né, eu acho que a tendência
dar mais confiança para a equipe, né? Fazer a equipe, os jogadores terem mais confiança em si mesmos, e também ali a tendência é que o treinador comece a achar ali sua equipe ideal e assim vai escalando a tabela de classificação. Agora, alguns pontos desse jogo aqui que a gente tem que falar, gente. Olha, como eu disse para vocês, né? Teve essa questão aí do trauma pós-Chapecoense, fez a equipe ficar um pouco mais ali na defensiva. Isso, é claro que é sempre bom estar muito ligado ali no sistema defensivo, mas também nos próximos jogos, quando você tiver um adversário nitidamente que você pode ser superior, que você pode jogar mais do que ele, eu acho que é nisso que o Amazonas tem que focar. Mas tudo bem, passou por cima ali. Uma vitória magrinha, mas passou. Agora a gente tem que ter umas questões aqui positivas que a gente tem que levantar, gente, porque criticar, a gente critica quando tem que criticar, mas quando tem que falar bem também, quando tem que tirar o chapéu, eu acho que a gente precisa fazer isso. E o cara que a gente tira o chapéu hoje, aqui é o Luan Silva, porque aquela coisa, cara, com toda a limitação que ele tem como atacante, ele vem entregando, cara, ele vem fazendo os gols da equipe. É claro que não dá pra gente ficar só no Luan, é claro que a gente não pode depender único e exclusivamente dele. Outros jogadores precisam mostrar essa condição de protagonismo, de chamar o jogo para si, de invadir, de ir no 1 a 1 e tentar gol ali, porque é disso que o time isso que vai levar o time a patamares diferentes dentro da competição. Mas é inegável que a gente tem que dizer para o Luan, porra, Luan, parabéns aí por mais um gol e por um gol tão importante, né, que levou o time aí à segunda vitória na competição. O destaque positivo também, Joaquim Torres jogou bastante, né, quando entrou ali, um cara que está mostrando que vai da liga, sabe? Eu acho que, no modo geral, cara, a equipe foi bem. O Guilherme Alves também conseguiu mexer bem no time. E quando isso acontece, cara, quando as coisas dão certo, o resultado é esse, não tem como ser diferente. É aquela história, gente. O caminho ainda é muito longo, ninguém ganhou nada, ninguém escapou de nada ainda. Eu acho que é aquela história, né, que a gente costuma dizer de matar um leão por dia. No caso da onça pintada, ela vai ter que matar um leão por rodada para se manter viva na competição e principalmente para fechar esse primeiro turno, aí tentar pelo menos fechar numa boa, para não deixar todas as tarefas aí para realizar no segundo turno. Lembrando que os times da Série A vão ter uma baita colher de chá, que é a interrupção por conta da realização do Mundial de Clubes, e isso viria muito bem a calhar, por exemplo, uma equipe como o Amazonas, se tivesse esse tempo aí para fazer treino e aquela coisa toda. Não é o caso, porque a Série B não vai parar, nem a Série C, muito menos a Série D. Então, é aquela história, tem que continuar trocando o pneu desse carro com o carro andando, não tem jeito. Mas é isso, pessoal, pelo menos assim é o encerramento dessa 11ª rodada. A gente começa a ver assim um pouco de luz no fim do túnel. Espero que não seja um trem vindo para passar por cima da gente, né? Tô brincando ali, espero que realmente seja o início de uma escalada mesmo, que o Amazonas é aquela coisa. Vai ter muita coisa, paredão para escalar até sair desse buraco, mas fé que vai sair. A gente precisa continuar mantendo um time amazonense aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso é bom pra gente, pra autoestima e pro nosso futebol. É isso. Vou ficando nessa e vamos que o futebol não para.